comecei a ler mais quando eu era adolescente, quando eu tinha um tio que gostava muito de ficção científica, e ele já começava a me passar alguma coisa. Então eu li os clássicos, o Arthur Clarke, Asimov, né, que são os grandes nomes aí da ficção científica clássica. Daí começava a ler bastante quadrinho também, histórias em quadrinhos. E daí, inclusive, nas aulas de português do Colégio Medianeira, quando eu era aluno, eu não gostava muito do que os professores passavam, assim, porque eu estava muito naquela fase de descobrir mundos novos, enfim. E só que, claro, foi uma questão da idade. Hoje em dia eu já Hoje em dia eu já vejo a grande importância que a literatura tem em geral, mas eu comecei mais pela ficção especulativa, que a gente fala. Fantasia e principalmente ficção científica, só que isso veio com o tempo. Eu precisei amadurecer mais para daí poder ver o valor de obras clássicas, né? Hoje eu leio de tudo. Hoje eu leio desde os livros acadêmicos mais tijolão, assim, para questões de estudo, principalmente história da arte, que é mais a minha área, história da arte e design. Agora, literariamente, eu gosto muito eu tenho gostado cada vez mais do fenômeno da tal da ficção transgressiva. Sempre gostei muito de filosofia e obras mais existenciais. Então, citando assim na questão que eu acho que fica meio no transgressivo e existencial, O Dia que o Cão Morreu, do Daniel Galera, por exemplo, acho maravilhoso, para ficar só num exemplo nacional. Mas os meus autores assim de coração, que eu leria até a lista de receita a lista do mercado, são o Chuck Palahniuk, que é o autor do Clube da Luta, o Neil Gaiman, autor do Deuses Americanos, e no Brasil, Daniel Galera, Daniel Pellizzari, os dois Daniéis, né? E recentemente conheci a obra da Ana Paula Maia, que é uma autora para mim que eu estou apaixonado também pelo estilo dela. Eu acho engraçado, de certa forma, como assim a gente pode pensar num senso comum de que as pessoas não estão lendo, ou de que acham que ler é perda de tempo, porque muitas vezes essas são as mesmas pessoas que gostam de uma boa fofoca, por exemplo, né? Ou gostam de, nas redes sociais, escrever grandes textos, o tal do textão que a gente fala, falando sobre alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que está indignado. Isso são histórias, nós contamos histórias. Então, para o pessoal que de repente tem uma sensação de que ler é perda de tempo, o que eu diria é primeiro notar que nós somos formados por histórias, antes de tudo. Nós nos constituímos como histórias, nós somos ficções de nós mesmos. Nós criamos narrativas nesse sentido. E nesse sentido a literatura e o fazer literário como um todo, ele tem uma grande vantagem que a gente consegue brincar de dar sentido para coisas que não têm sentido. Então, a literatura para mim, e toda forma de arte nesse sentido, eu gosto de pensar ela como essa safety net, né? Essa cama, essa rede de segurança de quando você está caindo lá da falta de sentido da vida. Eu gosto muito das noções do Chekhov, de que tudo na página tem que ter um motivo. Então, você cria ali sentido para a coisa que você está vendo, enquanto que na vida real, às vezes você tropeça e aquele tropeço foi só um tropeço e você vem de um esforço para tentar criar algum sentido naquilo, talvez. E nós fazemos isso, nós damos sentido para tudo. Então, quando você constrói isso numa narrativa literária, você está dando potência para a própria experiência de viver. E eu acho que isso é uma coisa mágica, né? Nós todos temos essa capacidade. Então, para quem acha que ler é perda de tempo, eu digo que você está perdendo tempo não lendo, né? Porque você não está percebendo a potência de narrativas da tua própria vida, né? Você está escrevendo o teu livro já. Tem várias questões que são importantes a gente pensar na questão do imediatismo, tá? Nós queremos consumir histórias, mas essas histórias às vezes têm que ser muito rápidas, porque, de novo, a gente está numa época muito imediatista, as coisas têm que... Eu quero conhecimento agora, eu boto no Google e já procuro. Eu não acho isso necessariamente ruim. Eu acho uma mudança de paradigmas que a literatura, inclusive, já recebeu e trabalhou muito bem. E daí aqui eu cito o grande Ítalo Calvino, quando ele escreve, o escritor italiano e teórico, quando ele escreve lá as suas 6 propostas para o próximo milênio, né, no final da década de 80 e 90, em que ele diz, por exemplo, a literatura do século XXI
ela tem que ser uma literatura rápida, ágil, né? Isso aqui, ela pode ser rápida, não significa que ela vai ter 50 páginas. Significa que a narrativa ela tem que ser mais ágil, né? Ela não pode ficar fazendo grandes descrições que nem a típica literatura do século XIX. Então, a nossa literatura hoje em dia ela já abraçou muito dessas coisas das novas mídias, né? Então a gente está vendo o fenômeno YouTube, podcasts e novela inserido ali dentro dos livros. No Brasil a gente tem um problema daí que é um pouco mais sério, assim, que daí é de constituição histórica, que quando a imprensa começa a se desenvolver no Brasil no século XIX, a gente tem uma grande taxa de analfabetos no Brasil. Daí quando começa a ter uma maior alfabetização, já vem o rádio, e logo depois do rádio já vem a televisão. E meio que matou duas mídias de uma vez só, né? O rádio, desde então, até hoje está ali mal das pernas, e a literatura parece estar sempre engatinhando, né? Então a gente tem um pouco dessa percepção. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai hoje numa livraria e vê estantes inteiras de livros de jovens adultos, né? Então a gente está vendo muita gente sendo publicada, muita gente nova, muita gente jovem e muitos jovens lendo, enfim. Então eu sou super a favor, por exemplo, dessa literatura chamada de entretenimento, né? Eu acho que é uma porta de entrada, e por mais que o leitor que só leia jovem adulto ou literatura de entretenimento não que é uma literatura mais rápida, mais ágil e mais ligada com questões adolescentes, né, que é o público formação, mesmo que esse cara não vá ler um Guimarães Rosa um dia, pelo menos ele está financiando editoras que vão poder publicar livros diferentes, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse macro sistema que é o mercado literário, que é o mercado editorial, e que, sem dúvida, eu acho que a gente, no Brasil, sem dúvida, a gente nunca leu tanto quanto você está lendo hoje, sabe? A gente nunca teve tantos autores aparecendo, e autores que estão aparecendo em YouTube, que estão aparecendo em podcasts, que estão aparecendo com blogs e estão vivendo disso. Então, claro, é pouca gente ainda, mas comparar com, 20 anos atrás, assim, o cenário já está muito, muito melhor, né? Vou ler um trechinho do início do Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, que é um dos meus autores prediletos, e esse início aqui tem uma das frases mais fantásticas, assim, que eu acredito, de pensar a literatura como nessa potência estética dela, né? Na experiência estética do texto. Então, aqui o começo. Primeiro Tyler me arruma um emprego de garçom. Depois enfia um revólver na minha boca e diz que o primeiro passo para a vida eterna é morrer. Por muito tempo, Tyler e eu fomos grandes amigos. As pessoas estão sempre me perguntando se conheço Tyler Durden. Com o cano da arma quase encostado no fundo da minha garganta, ele afirma: ninguém quer morrer de verdade. Sinto na língua os buracos silenciadores que furamos no cano do revólver. Grande parte do ruído da detonação é produzido pela expansão dos gases. Tem aquele silvo supersônico que a bala faz quando disparada. Para fazer um silenciador, basta furar buracos no cano da arma, vários deles. Isso permite que o gás escape e a bala saia abaixo da velocidade do som. Se furar errado, o revólver explode na sua mão. Não é realmente uma morte. A gente vira lenda, não vai envelhecer, continua ele. Empurro com a língua o cano da arma para a bochecha e digo: Tyler, você está falando de vampiros. Estamos no alto de um prédio que em 10 minutos deixará de existir. Pegue vapor de ácido nítrico com 98% de concentração e adicione o ácido a 3 vezes a mesma quantidade de ácido sulfúrico. Faça isso num banho de gelo. Depois, com um conta-gotas, pingue glicerina lentamente. Você obterá nitroglicerina. Sei disso porque Tyler sabe disso. A nitro misturada a pó de serra também dá um bom explosivo plástico. É só misturar a nitro com algodão e adicionar sal amargo como sulfato. Também funciona. Outros preferem misturar parafina. Para mim, parafina nunca funcionou. Tyler e eu estamos no alto do Parker Morris Building, com a arma enfiada na minha boca e ouvindo os vidros se estilhaçando. Estamos na beira do telhado. É um dia nublado, mesmo na altura em que estamos. É o prédio mais alto do mundo, aqui em cima é sempre frio. E muito silencioso. Você se sente como um desses macacos do espaço que só fazem aquilo que são treinados para fazer. Puxe a alavanca, aperte o botão. Você não entende nada e depois simplesmente morre. Tem um momento daí que ele vai desenvolvendo aqui, mas o que é mais legal desse trecho para mim é aquilo que o Chuck Palahniuk fala sobre trazer a experiência do protagonista, né? Então você
duas coisas são interessantes. Primeiro, que você está se colocando na situação do protagonista, já numa discussão com esse cara, que vai ser um profeta, que é o Tyler Durden, e ele está usando o recurso que ele chama de estabelecer autoridade. Então, todas aquelas questões técnicas, químicas, que vai falando sobre nitroglicerina e explosão da arma e tudo isso, isso vai te colocando numa situação de, opa, esse cara entende das coisas. Então, por isso ele já te dá autoridade, o personagem já ganha autoridade. Isso é muito mais rebuscado do que ter um narrador que diz, olha, esse cara entende muito sobre explosivos. Então, aqui eu estou mostrando a autoridade do meu personagem, eu não estou apenas dizendo e pedindo para você confiar no narrador, eu estou te mostrando essa autoridade. E mais para frente tem uma das frases mais legais que é, com o cano da arma na sua boca, você só consegue falar em vogais. Então isso é uma das frases mais poderosas do Clube da Luta como um todo.